Pues bom dia. Temos bonito dia com calorzinho, né? Mais Juan Carlos estava a dizer, a chegar ao carro ontem, estava 51 graus no carro, estava? Ui! Então, estamos bem cá com sombra e ar-condicionado. Só as coisas da semana para mencionar enquanto anúncios. Temos a aula da tarde, às 3 horas hoje à tarde. E tempo de oração na quarta-feira, às 20h30. E o dia 12 de setembro, segundo domingo de setembro, vamos começar as aulas da escola dominical. Então haverá para as mulheres e haverá para os homens. E então começaremos em vez das 11 às 10h30 para não sair muito tarde, não? Então às 10h30 começando o domingo 12 de setembro. Sempre tentamos ouvir um do outro da semana, das benções ou petições, necessidades que haja. Alguém gostaria de mencionar alguma benção? Sim, Juan Carlos. Nós, a nossa família, tivemos uma bênção muito grande. Porque a nossa filha e Deus ter um culto de oração online com a família. E então foi tão bom ouvir aos meus irmãos, aos meus sobrinhos, estar a orar e partilhar as nossas petições ao Senhor. E estamos muito gratos a Deus por isso. É sempre uma alegria de ver outro irmão na fé, seja da família ou não, manifestar aquele entrega e consagração ao Senhor e orando um pelo outro. Amém. Que bênção. Alguém mais gostaria de mencionar algo? Sim, Ana Paula. Eu queria só dar graças a Deus pelo todo o cuidado com a minha viagem, ida e volta, e encontrar os meus com saúde, apesar do problema da perna da minha mãe, mas é bom ver quando Deus atende as nossas orações. Eu estava numa angústia imensa de estar aqui sem saber se um dia poderia estar com eles de novo. Sim. E pedia muito de Deus que ele me desse outra oportunidade. E foi bom ver isso tudo assim. Foi tudo tranquilo, que não fui e voltei em segurança e eles estão em segurança. Amém. Este não saber, não? Às vezes pesa muito. Amém. Que bom que tivesse boa viagem e visita com a família. E a tua mãe tem aquela coisa da perna que podemos lembrar na oração. Ok. Quem mais tem uma coisa para mencionar? Benção ou petição? Sim, A Helena. situación actual con COVID está fuera de control. Están a morir embarazadas, madres que después quedan a luz joven, adolescentes, muito mal. Essa pandemia está a tomar, qual é a palavra? Sim, além do que muitos pensamos, e a níveis de idade e que não se antecipava, acho, mas continuamos a pedir a misericórdia de Deus em tudo isso para Cuba, mas como Cuba há muitos mais países a começar a sofrer a grande nível. Então, é para lembrar, não? Perante o Senhor. Quem mais? Quem mais gostaria de mencionar?
Estou tentando lembrar o nome da tua mãe, Ana Paula. Lúcia. É Lucília, mas todos chamam Lúcia. É. Sabemos que não está a pedir oração, mas o Barreto também feriu a perna bem com uma queimadura, que Deus ajude que fica bem de tudo isso. Mais alguém antes de orar? Hoje, a nossa lição, vamos mudar para o Novo Testamento, porque estas é as nossas últimas semanas em Portugal para Raquel e eu. Nós temos aulas para os jovens, crianças. Mas setembro, dia 17, nós precisamos voltar aos Estados Unidos e visitar algumas igrejas lá que ajudam-nos para ficar aqui em Portugal e também falar sobre o ministério aqui entre esta zona e também em Portugal, pouco mais baixo. Nós temos um novo sistema com os colunos e tudo é um pouco diferente. Bom, é melhor. Muito obrigado. E às vezes tem perguntas sobre isso. E agora, por hoje, eu quero fazer um resumo. E quero fazer uma lição. Eu fiz esta lição no passado, mas é uma boa lição que fala sobre porque nós, como missionários e igrejas, enviar as pessoas para o outro lado do mundo e onde está este padrão, este sistema dentro da Bíblia. E por essa razão vamos voltar para o Novo Testamento. Alguém conhece esta... Como se diz? Pintura? Um quadro. Que altura? Império Romano. Império Romano? Com certeza? Pois isso é o que eu penso, não sei. Os romanos têm divisão entre o Império Romano e também a República de Roma. Quem é essa pessoa? Júlio, exato. Qual dia é isso? Ides de março. Acho que é isso. Então, outro, diferentes filmes sobre isso. Ele entrou, o Senado e as pessoas, alguns amigos, assassinaram ele. Por quê? Antes Roma foi a república. Mas por causa dos problemas e isso, precisa uma autoridade central e um homem para guiar esta império república. Então, ele ganhou muito poder dentro do sistema político. E o velho república não queria tornar uma império. Então, é uma luta com o poder. A luta, sim. E os amigos deles dizem talvez é melhor para toda a república César precisa morrer. Então, é uma luta entre o Império e a República. Mas, depois disso, foi uma grande batalha contra, alguém lembra isso, contra Brutus e Cassius e todos esses nomes se conhece a história de Roma, e também Octavian. Octavian foi o família de César.
Então foi uma luta entre o novo sistema do império e também o velho sistema da república. Foi uma grande batalha entre uma cidade dentro do Império Romano. E esta batalha foi muito importante, porque quem vai ganhar esta batalha Isso foi o momento quando o Império mudar para o Império ou volta para a República. E agora, alguém lembra, se conhece, leva a mão, mas não diz nada. Conhece a cidade, isso aconteceu. Foi uma cidade entre o Império Romano. Então, foi muito importante dentro da história do romano. E os romanos têm mais ou menos 1000 anos de história, ou 500 anos de história antes, durante a República, e também 500 anos mais ou menos depois. Alguém conhece onde foi esta batalha? 1 ou 2 pessoas. Ok. Uma curiosidade. Vamos falar isso um pouco mais tarde. Ok, hoje, as perguntas. Por que nós enviamos missionários? Por que nós damos salários? E por que os missionários relatam e enviam cartas? Nós temos uma carta aqui dos nossos missionários em Grécia, os Coríntios. E eles enviaram uma carta que diz, tudo está bom aqui, e como o ministério vai e tudo isso. E onde na Bíblia nós obtemos nosso modelo para missões. E quando mudar, nós temos este versículo aqui, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem prega? Isso é a nossa responsabilidade como igreja. Porque isso é o problema. As pessoas e o mundo precisam ouvir esta mensagem. E agora vamos mudar para... Isso é um versículo muito famoso no Novo Testamento. E o último mandamento de Jesus Cristo nesta terra. E, Pastor Scott, pode dizer isso para nós? Chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ok. O último mandamento. E primeira coisa, para fazer o quê? Portanto, ir, ensinai todas as nações. Então, o crente, isso é a nossa responsabilidade. Nós precisamos ajudar Deus e o Espírito Santo para ir a todo lado do mundo e ensinar a palavra de Deus. B. Por quem é autoridade? Versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o direito, toda a autoridade absoluta e todos os recursos do poder absoluta. Isso é Jesus Cristo. Ele dá o mandamento e depois ele diz, ele tem todo o poder. Isso é meu mandamento. E ele dá isso para a igreja. Se nós compreender isso bem, nós temos poder e autoridade lá em cima do governo. Quando nós queremos fazer isso.
O governo de chinês pode dizer, a igreja não pode funcionar. Não. Vocês não podem mudar e falar como as outras. A igreja lá tem autoridade para continuar e não obedecer o governo da China nessa situação. Por quê? Porque Jesus Cristo tem poder absoluto. Não há nada mais alto em Jesus. Jesus Cristo é mais alto de tudo. E nessa situação, como igreja, nós temos mais autoridade em vez de governos deste mundo. Quem é comandado para ir? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta é a igreja. Mateus 16, versículos 8 e Efésios capítulo 2, versículo 20. Norma, tu próximo, podes ler isso para nós? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Este versículo é muito popular com os católicos para dizer Pedro foi o primeiro Papa da Igreja, mas este versículo não fala sobre Pedro é a fundação da Igreja. Não. A fundação da Igreja é Jesus Cristo. Quando olhar os versículos em contexto, fala sobre a realidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é a realidade. Isso é a fundação da Igreja. Então, quando falar aqui, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Quando estabelecer uma fundação num edifício, o primeiro é o pedra no canto, esquina. Isso controlar o resto do edifício. Então, na nossa igreja aqui, a fundação é apóstolos e profetas. Todos os ensinamentos que vêm de Jesus Cristo, que passa para apóstolos, incluído Pedro. Mas Pedro não é a fundação total. Ele foi um parte. Jesus Cristo é o principal. Tudo vem do Espírito Santo em Jesus Cristo. Então, este mandamento é para a igreja. E agora, vamos mudar e olhar uma igreja do Novo Testamento. Actos 13, versículo 1 e 1 até 5. Esta é uma igreja do Novo Testamento em Antioquia. Então, e agora, Luís Miguel, podes ler isso para nós? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Simeão e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca de Saul. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para que a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os receberam. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como colaborador. Ok, nós estamos entre uma igreja do Novo Testamento em Antioquia. Durante esta altura, a igreja tem o Novo Testamento? Não. Por esta razão, quando estudar as igrejas durante esta altura, muitos têm os profetas e pessoas que falam para o Espírito Santo dentro da igreja, porque não há o Novo Testamento, não há o livro, nada. Então, este mandamento de Mateus, ir para todas as nações, esta igreja não tem isso. Espera até o livro foi escrito e passa para diferentes igrejas. Hoje em dia nós temos, mas durante esta altura, provavelmente não. Então,
onde isso começa? Com uma igreja local do Novo Testamento, que seria ao Senhor. Agora, na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcia de Sarim, Mané, que tinha sido criado com o tetrarca Herodes, e Saulo. Conhece Saulo? Saulo, em pouco tempo, tornar Paulo. E todos foram lá e têm responsabilidade dentro da igreja de Antioquia. E o Espírito Santo mudar para lá e diz, ok, eu preciso de 2 pessoas, estas 2 aqui. Vamos enviar estes 2 para o outro trabalho. E o Espírito Santo separa 2 homens que estão servindo na igreja para o trabalho da evangelização. Então, Paulo e Barnabé têm muita experiência dentro desta igreja. Isso provavelmente mais ou menos 14 anos depois Paulo recebeu Jesus Cristo como Salvador. 14. E agora ele está dentro da igreja e funcionar como um dos líderes da igreja e crescer e compreender como a igreja funciona. Durante esta altura, o Espírito Santo diz, ok, estes 2, vocês estão prontos. Vamos enviar estes 2. Enviados pela igreja. A palavra grega tem a ideia de libertá-los das suas responsabilidades na igreja e enviá-los. Para que são enviados? Pregar o Evangelho de Cristo em outra situação. Desculpe. E agora, a lição. Desculpe. Ok, nós estamos em 2 e C. Ok, nós estamos no Novo Testamento, uma cidade norte de Jerusalém, e nós temos estes crentes, incluindo Paulo e tudo, e é um grande grupo, e ele está lá e orar e olha para a direção de Deus e Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, olha, esses 2, Paulo e Barnabé, enviado. Ok, está bem. E tem 2 palavras gregas aqui. Que o Espírito Santo diz, enviado. O outro, quando falado sobre a igreja, quando a igreja enviou Paulo e Barnabé, é uma palavra grega, mas diferente. Tem a ideia de mandamento. Espírito Santo, vai. Mandamento, grego. A igreja é mais... Ok, nós podemos deixar Paulo e Barnabé para sair da igreja para outra obra. Enviar, mas também foi uma... Ok, vocês podem fazer isso. Então, um pouco diferente. Qual foi o trabalho? Para pregar em outro local. E, mais ou menos, a mesma coisa que em Antioquia. Eles estão em Antioquia, como esta igreja, e precisa fazer, ou quer fazer, outra igreja, outro local, para pregar entre outro local. O trabalho, vamos olhar o trabalho. Terceira, Atos 16, 11 até 40. Ok, isso... sim, desculpe. Mais um. Portanto, uma igreja local, uma igreja... Sim, é mesmo como o papel. Quando passamos para Atos 16, versículo 11 a 40, muitos versículos aqui. Então, vamos falar sobre isso.
Paulo sai de Jerusalém, quando sai de Jerusalém e mais para o norte, isso é da igreja em Antioquia. E ele passa um pouco mais norte em Turquia para continuar com o ministério da igreja. Ele recebeu uma visão do homem em Macedônia grega. Lembra a história disso? Então, ele passa para o outro lado em o centro-parte da Grécia. A cidade das Bereia e Filipai e os outros entre essa zona. E, em verdade, como se diz a cidade? Filipai? Filipe. Filipe foi o primeiro cidade que Paulo começa uma nova igreja em Europa. As informações que nós temos, isso é o primeiro igreja em Europa. Foi lá, Grécia. E quando chegar lá, ele passa e visitar lembra a mulher da Lídia, ela vender os materiais como cor de púrpura. Isso é uma coisa muito, muito caro. E começa com ela. E também cada dia ele passa pelo mercado. E quando passar o mercado, a mulher, como demônio, passa com Paulo e diz, olha, esses dois homens têm trabalho para o Deus. E ele está aqui para pregar Jesus Cristo. Cada dia, quando passa. Finalmente, um dia, Paulo foi muito zangado e disse, fecha a boca. E falar com o demônio e disse, saia dela. Feito. Mas os homens que ganham dinheiro pela esta mulher, porque vende as informações sobre o futuro pelo este demônio, isso, foi muito zangado. Estes homens falaram com os líderes da cidade, e o líder da cidade diz, ok, tá bem, Paulo e Barnabé faz problemas, diretamente prisão. Os guardas abusaram Paulo e Barnabé, e diretamente à prisão. E lembra, durante a noite, ele estava lá e cantar, e falar sobre Jesus Cristo, e todos os outros prisioneiros, e também os guardas, o chefe da guarda foi lá. E também foi uma terremoto, que mudou todas as portas e isso. E o guarda entrar como a luz, e pensamos, todas as pessoas fugiram. E ele está pronto para matar, porque é muito importante. Tu és uma guarda, isso é responsabilidade. E Paulo diz, não, nós estamos aqui. Então, por causa do testemunho de Paulo e Barnabé, eles dizem, eu quero ouvir sobre o seu Deus. E esta noite, foi a guarda e toda a família receber Jesus Cristo como Salvador. E a igreja começa. Próximo dia, os líderes da cidade dizem, ok, Paulo, tu podes sair. E Paulo diz, não. Por quê? Porque eu sou uma cidadão de Roma, e os seus guardas abusaram-me, sem razão. Você só pode fazer isso contra o cidadão de Roma depois do julgamento em frente do juiz. E os líderes da cidade foi muito... desculpe, não compreender isso. Não sei, foi uma cidadão de Roma. Desculpe. E Paulo disse, isso é mal. Mas... os líderes dizem, ok, desculpe, pode sair. Então, o cidadão de Filipe foi uma colonia de Roma. Uma cidade em Grécia, mas tem este nível do... não precisa pagar impostos e estas coisas. Foi uma colonia de Roma. Então, tem direitos como a cidade ao lado de Roma.
Então, estas leis são muito importantes. E Paulo diz, ok, está bem, vamos fugir para outra cidade e deixa. E por quê? Os líderes fazem mal. Mas agora tem uma nova igreja dentro da cidade. E Paulo, provavelmente os líderes não querem tocar esta igreja. Porque não quer Paulo para escrever uma carta que diz, lembra a situação? Vocês não obedeceram as regras de Roma? Então, Paulo sai desta zona, passa para outra cidade, de Thessaloniki, e também para o capital da Grécia, Atena, e tudo isso. Então, isso é a viagem de Paulo. Então, nós temos este sistema. Tem uma igreja local em Antioquia. Espírito Santo entrar e diz, ok, tem 2 homens aqui com muita experiência e está pronto. Vamos enviar estes 2 para outro local. Mudar para outro local para pregar pregar a Jesus Cristo. E começar outra nova igreja. Então, isso é o sistema. E esta igreja, em tempo, as pessoas com experiência dentro, o Espírito Santo pode dizer, ok, estes 2 podem enviar para outro local também. Então, isso foi o viagens de Paulo, o missionário do Novo Testamento. Ele passa para diferentes locais. Ok, é muito fácil para dizer isso, mas como isso funcionar em realidade? Especialmente quando falar sobre dinheiro. O que é isso? Ah, muito bom. O meu Carmen Guia em Hawaii. E por causa do ar tem muito sol, como Cuba, isso aconteceu muito rápido. Essas fotografias vêm de 1976, 7. Então, muitos anos atrás. Como eu comprei este carro quando eu era 14 anos. O primeiro carro. Não funcionar, mas eu tenho carro. Fica em frente da casa e podes, às vezes, sentar dentro do carro e imaginar isso, mas não funcionar. Mas foi lá. Quando eu falar com meus amigos na escola, eu tenho carro. Tu não tens uma carta para conduzir. Mas tem um carro. Custa $15. Mais ou menos 15 euros, mais ou menos. Então, mas este carro tem problemas. Não tem um motor. Mas em pouco tempo, desmontar tudo. Isso foi a família. Eu, o meu pai, primos, e Karen e Kathy, as filhas, e o meu tio. O carro aqui, um pouco diferente. Tudo foi muito mal. Mentiu tudo. Eu desmontar tudo. E arranjar, pintar tudo novo. E agora, o motor. Pouco e pouco. No fim, esta. E também isso. Para 7 anos, eu arranjar este carro. 7 anos. E meu pai ensinou-me todas as coisas que precisa para arranjar este carro. As janelas, estas, foi a minha armário para 4 anos, dentro da minha casa, o meu quarto. E o motor foi entre a minha quarto para 2 anos. A minha mãe não gosta disso, mas foi lá. Então, pouco e pouco. E compreender
como todos os travões funcionam, o motor, entre estas portas e também o sistema de eletricidade e tudo, desmontar tudo. Mas, qual foi a lição mais importante? Uma surpresa para mim. Não sobre este carro. A lição eu aprendi não é coisas mecânicas. Foi coisas de dinheiro. Eu trabalhei para 7 anos, cada verão, durante a altura da escola, tudo, e guardar dinheiro cada semana. E eu paguei para tudo. E isso foi difícil. Às vezes eu quero comprar diferentes coisas, mas não, é para carro. Tem uma porção para dízimo, é de Deus, o outro para carro. E às vezes dinheiro para Coca-Cola, mas a grande parte foi com este carro. E ela foi muito bonita. Meu primeiro namorada. Então, foi isso. E também a matrícula disso vai aqui. Foi triste o dia quando isso aconteceu. Mas graças a Deus, de seguros para este carro, eu recebi todo o dinheiro que eu pago para este carro. Foi uma grande surpresa, é uma benção de Deus. E o problema é quando eu, no futuro, tornar missionário, eu não posso levar este carro. Então foi uma coisa, ok Deus, o que vai acontecer com o carro? Acho que é bom para deixar o carro com o meu irmão ou pessoa entre a família. Mas como acidente, não faz isso, tá bem? Eu tinha esta conversa com Deus 2 ou 3 anos antes, durante a universidade. Então, o carro está bom, posso passar o carro para o irmão ou outra pessoa. E um dia foi um acidente em frente a mim e pum! Sai do carro, olha e diz, ok Deus, um acidente, pode ser. Mas eu recebi todo o dinheiro, volta para mim. Foi bom. Então, é muito fácil para dizer, eu quero arranjar este carro. Boa. Mas custa. Então, o meu pai disse, tu queres arranjar este carro? Sim. Então, tu precisas de trabalho para dinheiro. 7 anos de trabalho. Ok. É muito fácil para Paulo para dizer, eu quero passar para todas as cidades da Europa e o Império Romano e estabelecer diferentes igrejas em diferentes locais. Muito fácil para dizer isso. Mas, onde vem o dinheiro para isso? Porque custa. Vamos olhar 2 Coríntios 11, versículos 7 até 9. Quem é próximo? Ana Paula, pode ler isso para nós? Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, ou para vos vestir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós para ser pesado, de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Muito obrigado. Por que nós temos esses versículos? Isso é 2 Coríntios.
Quando Paulo passa para diferentes locais entre a Grécia e estabelecer igrejas e continuar para outro local. E às vezes escreve uma carta para voltar para esta igreja, como vocês. Então, eu ouvi isso. Então, isso é bom ensinamento. Para vocês precisam aprender isso. E tararararará. Segunda carta para esta igreja, Coríntios, ele mencionou isso. Quando ele foi lá, no início, ele trabalhou dentro da igreja completamente grátis. E depois, quando ele passa para o outro lado do Império Romano, ele ouviu alguma coisa. Alguém disse alguma coisa mal contra Paulo por causa de dinheiro. E isso é a resposta de Paulo. E Paulo disse, então... O problema sobre dinheiro? Não. Lembrar? Quando eu fui lá, eu trabalhei por mais um ano, completamente grátis. Quando eu preciso de alguma coisa, as outras igrejas ajudaram-me entre esta situação. Principalmente as igrejas em Macedônia. Eu não quero ouvir alguma coisa sobre dinheiro. Então, isso é a situação hoje em dia. Nós temos igrejas nos Estados Unidos. Cada mês. Tem um programa para ajudar os missionários. E cada mês nós recebemos um salário dessas igrejas. Qual é o propósito? Para ficar aqui e trabalho grátis. Nós não recebemos nada pela esta igreja. Nosso salário vem das outras igrejas. Exatamente a situação aqui. Então, e essas igrejas em Macedônia têm uma boa atitude quando, se nós queremos falar sobre dinheiro e esta ideia para ajudar os missionários e ajudar as outras igrejas, as igrejas em Macedônia têm uma boa reputação. Então, vamos olhar isso. Então, nós estamos aqui. Então, Paulo usar as palavras roubou, tomou salários de outras igrejas. Outras igrejas, depois Joé, eu para vos servir, recebendo deles salário. Então, Macedônia, porque os irmãos que viram da Macedônia supriram a minha necessidade. A Macedônia era uma área de agricultura pobre. A igreja em Coríntios foi uma cidade rica. Por exemplo, Porto Alegre em vez do Ura. Ura é uma pequena cidade. Não é muito rico. É agricultura. Porto Alegre, obviamente, tem mais dinheiro. Nós temos McDonald's e Burger King. Ura não tem isso. Então, é uma diferença. Então, isso é a situação. E Paulo disse, sim, quando precisa de alguma coisa, as igrejas de Ura pagam para isso. Então, ok. Um pouco pensado sobre isso. E agora, quando passamos para 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 e 5, fala sobre os homens em Macedônia. Quem é o próximo? Gabi, podes ler isso para nós? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como, em muita prova de tribulação ou abundância do seu gozo, e com sua profunda pobreza, sobremudou em riqueza das suas generosidades, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda do seu poder, assim manderam voluntariamente, fundindo-nos com muitos poucos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos,
mas também, assim mesmo, se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Muito obrigado. Então, qual foi a situação? Estas igrejas em Macedônia têm um relacionamento com Deus e completamente está pronto para funcionar debaixo da autoridade de Deus entre esta fé e dá. O que precisa. Nós estamos aqui para ajudar. E Paulo diz, pois, olha essas igrejas. E agora, isso fala sobre o relacionamento que Paulo, como missionário, tem com igrejas. Então, 5. O relacionamento do missionário com a igreja. Carta de oração de Paulo, Filipenses. Então, nós temos esta carta do nosso missionário. O livro do Filipenses é uma carta que Paulo escreveu para a igreja em cidade de Filipenses. Filipe, desculpa. Então, o missionário e a igreja são parceiros. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Juan Carlos, pode ler isso para nós? Está no papel, ou está aqui também. O missionário e a igreja são parceiros. Filipenses 1:6. Como eu tenho podido sentir isto de vós todos, porque vos retenho o meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Exato. E a atitude aqui é Paulo e essas igrejas em Macedônia estão juntos. Nós somos uma equipa. Bem, o missionário está incentivado a igreja com que o Senhor está trabalhando no meio das provações. Versículo 12 até 13. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíam para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, Paulo escreveu esta carta e diz, igreja em Macedônia, vocês, e a igreja em Filipe, então, tudo está bom. Sim, eu estou em prisão agora, mas é para a glória de Deus. Porque agora, neste momento, eu estou em frente do líderes César do Império para falar sobre Jesus Cristo. E quando passamos para Filipenses, capítulo 4, versículo 10 até 20. E por que nós temos este livro? O que aconteceu? Paulo passa para a cidade de Filipe, começar a igreja lá. Passa para outras cidades e diferentes igrejas em diferentes locais. E às vezes ele recebe salário dessas igrejas, principalmente a igreja de Macedônia ou Filipe. Mas também por causa, durante esta altura, é difícil, ninguém tem telemóveis e não tem um bom sistema de correios para não compreender onde está o Paulo. Isso é 10 anos mais tarde. Paulo tem problemas com os líderes em Jerusalém e agora ele está em prisão em frente de César em Roma. Sozinho e entre dois guardas. O que aconteceu? A igreja em Filipe recebeu notícias sobre Paulo. Imediatamente
fizeram uma oferta, enviou um homem com esta oferta para comunicar com Paulo. Paulo está em Roma, em prisão, e esta igreja diz, nós estamos aqui para ajudar-te. O que precisa? É uma oferta para ti. E Paulo diz, pois, muito obrigado. Escrever esta carta para a igreja em Filipe. Então, esta carta é igual como isso. É uma carta entre o missionário e a igreja. Porque eles estão funcionando junto. E Paulo foi, pois. E agora, olhar essas palavras. Número 1, a igreja comunicou com a necessidade de Paulo. Então, versículo 14. Todavia fizeste bem e tomar parte da minha aflição. Paulo não está sozinho. 2, a dependência e o contentamento de Paulo no Senhor. Versículo 12. Se estar abatido e se também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. 3, a fidelidade da igreja. Preciso de ajuda com isso. As minhas lábios não. Então, Helena, podes ler no número... Versículo 15. A fidelidade da igreja. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Compreender isso? No início do ministério do missionário Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele começa, ele só recebe ajuda de uma igreja. Foi a igreja Filipe. Só um. Não, pensamos, através do tempo, outras igrejas começam. Mas aqui Paulo diz, vocês foi único. E por causa disso, Paulo diz, a fruta que será acreditado à igreja. Versículos 17 e 18. Então, Denis, podes ler isso para nós? Não procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenha recebido e tenha abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível de Deus. Muito obrigado. Então, Paulo diz, eu não quero receber desta oferta porque precisa coisas. Eu recebi isso porque vocês receberam fruta da sua conta. É bom porque ele precisa, mas também é um relacionamento entre os dois. A promessa de Deus de suprir a necessidade da igreja. Versículo 19. Oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós ouvimos este versículo muitas vezes. Deus pode arranjar todas as coisas que precisa. Mas este versículo aqui é especificamente, em contexto, fala sobre o relacionamento entre uma igreja e o missionário. Então, resumo. Tudo isso funcionar começa com uma igreja.
Espírito Santo diz, ok, essas 2 pessoas estão prontas. Vamos enviar essas 2 pessoas. A igreja deixa as pessoas para sair e para mudar para outro local e começa outra igreja. E esta igreja começa a funcionar e ajudar o missionário e ele mudar para outro local e continuar. Tudo isso é para reproduzir a igreja. E os missionários vêm de uma igreja, os missionários receberam o salário da igreja e todo o fruto que vem deste trabalho do missionário, Deus, no céu, calcula tudo. E está no conta da outra igreja que enviou. Tudo funciona como isso. E lembra quando eu disse onde foi a batalha sobre Cesar e tudo isso? Foi na cidade de Filipe. Brutus, Cassius, Octavian, todas essas pessoas. Foi uma grande batalha ao lado dessa cidade. Essa cidade foi uma colonia por causa desta batalha. Foi um prêmio. Octavian diz, por causa da cidade de Filipe, ajuda-nos entre esta batalha, vocês podem ficar uma colonia. 600 anos mais tarde, Paulo entrar na cidade para pregar. 2000 anos mais tarde, quantas pessoas compreenderam o impacto desta cidade na história do Império Romano? Quase ninguém. Mas 2000 anos mais tarde, nós ainda temos a carta de Paulo entre o missionário e uma igreja. 2000 anos. Por quê? Porque Deus diz esse relacionamento é muito importante. Então, Porto Alegre, em 2000 anos. Qual é a importância sobre esta cidade em 2000 anos? Quando Deus olha o Porto Alegre, ou Lisboa, ou qualquer cidade, não olha os políticos, as empresas, e riquezas, e tudo isso, os negócios, não. Olha as igrejas, e os crentes, o ministério, evangelismo, tudo isso. Porque qual foi o último mandamento de Deus? O último mandamento de Jesus Cristo? Ir. E vocês têm completamente autoridade. Nós temos mais autoridade em vez de governos entre essa situação. Como igreja, nós podemos enviar uma pessoa para qualquer local deste mundo. Nós temos autoridade. Mas autoridade uma diferença entre a autoridade e para fazer. Então é importante. E nós precisamos voltar aos Estados Unidos para visitar como essas igrejas. Porque durante a nossa altura aqui, essas igrejas pagam o salário. Para benefício desta igreja aqui. E por esta razão nós temos outros missionários aqui em Europa, Grécia é isso, para continuar a ideia. Porque é a nossa responsabilidade. Não há outro corpo ou grupo para fazer isso. Como crentes, Assembleia de Jesus Cristo e a fundação da Bíblia, nós temos esta responsabilidade. E por esta razão nós fazemos esse sistema. É interessante porque 2000 anos mais tarde,
E mais ou menos o mesmo sistema. Às vezes, pessoas dentro da igreja sentiam o Espírito Santo toca o coração e diz, acho que vocês estão prontos. A igreja, vamos enviar essas pessoas para o outro lado. O meu igreja foi no Hawaii. E agora? Eu estou completamente do outro lado do mundo. E nós temos 2 igrejas lá, com pessoas de Portugal. 3ª geração. Eu lembrei uma mulher na igreja em Hawaii que diz, bom, finalmente alguém para a nossa igreja para voltar o país velho. Isso é sistema. E tudo isso, o nosso governo, Europa, tudo é sistema, pode desaparecer com lutas ou qualquer coisa. Mas em tempo, os crentes vai fazer uma igreja mais uma vez. E em tempo, o Espírito Santo, mais uma vez, enviar uma pessoa e continuar o processo. Porque até Deus diz para nós temos autoridade e o poder para fazer isso. Então, muito obrigado pela sua atenção e vamos orar e fechar o nosso culto em oração. Então, Elionai, podes orar e fechar o nosso culto em oração, por favor? Pai, obrigado por este dia, obrigado pela oportunidade que estamos a adorar e ouvir a tua palavra. Peço que tu estou a falar, para que podamos ser testemunho e ser todos humanos que podemos estar cá e para tudo para todos os humanos. Todo o nome do Senhor Jesus.